Olá, queridos. Shavua Tov. Começamos mais um em paralelo com a Torá. Hoje temos 3 conjunções especiais. Começamos a nossa semana juntos, agradecendo ao Criador nossa saúde, nossa vida, por tudo que temos. Começamos mais um livro, mais uma parte da história, mais uma conexão forte com a energia de semente para todas as bênçãos que estão previstas em todas as porções semanais que vão seguir. Como dizem os cabalistas, são plantadas na primeira palavra da primeira porção do início de cada livro. E a primeira palavra é Vaikra. Vaikra e chamou. É um chamado. Um chamado do Criador, especialmente para falar sobre o formato de como nos apresentamos, nos doamos, as nossas manifestações de fé perante o Mishkan, o tabernáculo recentemente construído, e um chamado também interior para pensarmos no que fizemos, no que somos e o que pretendemos nessa nossa vida aqui. A terceira, e não menos importante, orgulhosamente importante, é que hoje celebramos o Dia da Imigração Judaica. A data em que nosso país recebeu de braços abertos e segue assim desde então a todos aqueles judeus de famílias judias, ortodoxas, não ortodoxas, modernas, conservadoras, sionistas, de braços abertos, com o coração aberto. Hoje é um bom dia para refletirmos que tudo que passamos na nossa vida, todas as adversidades, todos os desafios, são sempre Vaikra, um chamado. E precisamos aproveitar esse momento de reflexão para semear um novo ciclo, lembrar do chamado do Criador, da nossa responsabilidade de ter sido chamado para representar os 10 mandamentos. A paraxá dessa semana, Vaikra, ela termina, no finalzinho dela, falando sobre a responsabilidade e o formato do penhor. Quando penhoramos algo a alguém, nas mãos de alguém, o que está sendo penhorado, entregue, precisa estar diretamente ligado à confiança que se tem àquele a quem se penhora. E aí precisamos refletir hoje, no dia da imigração judaica, que essa terra que foi penhorada a nós, que foi nos deixada em confiança para guardar, a sabedoria dos 10 mandamentos, a escolha do nosso povo, sabedoria essa que não nos pertence, mas pertence a toda a humanidade, porque é do nosso único Criador, é a maior prova de confiança do Criador em nós, quando Ele entrega a responsabilidade de guarnecer a sua sabedoria. Vamos lembrar dessa paraxá e desse dia como um chamado, Vaikra, para nossa responsabilidade enquanto judeus, enquanto pessoas de bem, enquanto humanos, enquanto habitantes de um lugar onde somos os únicos seres capazes de reconhecer a nossa missão, o nosso destino e as nossas limitações.
Na Paraxá dessa semana, Vaikra, começa e basicamente se divide em duas partes, falando sobre o formato dos sacrifícios no Mishkan, na proporção da riqueza de cada um e na proporção do motivo pelo qual o sacrifício era feito. Existia o sacrifício que deveria ser feito de uma porção do rebanho, por exemplo, onde parte era queimado e parte dedicado à alimentação dos pobres. Existia o sacrifício pelo erro, o sacrifício pela culpa, mas todas as ofertas sempre diretamente ligadas ao potencial de cada um de oferecer o que tinha de melhor. A primeira lição que podemos depreender disso é que não podemos esperar de ninguém um sacrifício de algo que esse alguém não possua. Aquela frase máxima que as pessoas só dão o que elas têm. E precisamos apreciar e respeitar que às vezes para quem observa o que está sendo dado, para quem observa o que aquela pessoa vem entregando, pode ser pouco ou muito, é importante observar com muita clareza que para aquela pessoa que está doando, aquele é o muito que ela pode. Aquilo que está sendo doado é a mais pura expressão para aquela pessoa que doa da sua devoção ao Criador. E não cabe julgamento. Cabe respeito. Cabe admiração porque ela o fez e não pelo que fez. Tem uma frase muito bacana que dizem que a fé sem ações é morta. Não basta falarmos, não basta colocarmos o nosso tefilim, não basta rezarmos, precisamos ter ações que sejam congruentes com a responsabilidade daquilo que nos foi penhorado em confiança pelo Criador. Outro ponto sobre essa doação trata da dimensão daquilo que é doado na proporção do motivo. E aí existem algumas correntes que dizem que o quão grande era a culpa pelo que se buscava o sacrifício do perdão, seria o quão grande deveria ser sacrificado. Podemos entender então que aquele que cometia um erro e era pobre, e não tinha um bezerro, mas somente uma galinha, não teria o perdão divino. Certamente não é isso. Certamente o gesto perante o Criador vale muito mais do que aquilo que possa ser oferecido. Normalmente porque precisamos lembrar que tudo que temos, tudo que existe, foi o Criador que deu. Quando nós pegamos algo e entregamos em sacrifício, e trazendo para o nosso mundo de hoje, quando por algum momento a gente deixa de fazer algo que nos dá prazer, que queremos, comprar algo para si mesmo, em prol de pegar aquele recurso ou aquele tempo e doar a alguém, esse pseudo-sacrifício, na verdade, é uma entrega para o Criador como forma de reconhecimento, de agradecimento e gratidão pelo que recebemos. Como forma de dizer para o Criador que a gente honra a confiança depositada, os conhecimentos penhorados às nossas mãos como bons guardiões. Caminhar sobre os ensinamentos do Criador todo dia é um grande desafio. Nem sempre
nós estamos preparados para ouvir o que a essência das palavras do Criador realmente pode traduzir. Um bom exemplo disso é o macer, o dízimo e tzedaká, a caridade. Os ensinamentos falam que quando você doa aquele percentual, 10%, você não está fazendo nenhum gesto senão entregar algo que não era para ser seu, que passou pelas suas mãos como um veículo, um teste, para ver se aquilo que foi penhorado às suas mãos era digno de confiança. A tzedaká já é diferente. É uma ação de caridade. É quando você não está entregando o macer, que é a sua obrigação, mas fazendo algo a mais. Além daqueles 10, você tirou um percentual, um conto, um dinheiro, um tempo, uma parte do seu tempo, para ter paciência de ouvir alguém que quer conversar, para ler um livro para aquele que não pode ver, para emprestar os seus ouvidos, para dar uma carona, para emprestar o seu tefilim. Um bom exemplo. Mas não é só emprestar o tefilim, porque imaginem que aquele que não tem um tefilim é porque normalmente ele já não coloca. Então talvez ele já não lembre mais como fazer. Então é o momento de você emprestar o seu tefilim ou dar um tefilim, mas também sentar com aquela pessoa e falar sobre se ela lembra qual é o significado real desse shim no braço, desse tefilim na testa, e ajudar a colocar, falar as brachot, fazer as conexões que estão intrínsecas nos ensinamentos do Criador. É doar aquilo que você pode, na sua melhor intenção, na sua melhor porção. É compartilhar aquilo que está ao seu alcance com a grandiosidade do que está sendo ofertado. Lembremos que não só na primeira palavra da porção dessa semana, desse livro, somos constantemente chamados a fazer isso. Somos constantemente aguçados pelo Criador por situações que nos propiciam fazer algum tipo de doação, algum tipo de entrega. E o alívio, a certeza de estar caminhando no trilho certo, em paralelo com a Torá, vem quando a gente se sente bem pelo que fez, muitas vezes sem quem recebe saber sequer de onde veio. Vamos ouvir o chamado do Criador. Vamos seguir honrando a imigração a que pertencemos. Vamos festejar, lembrar e disseminar o conhecimento. Vamos compartilhar esse pedacinho aqui dessa nossa conexão e seguir caminhando, semana a semana, em paralelo com a Torá. Shavuot Tov. Tenha uma excelente semana.